Olá! Nesta unidade iremos abordar alguns aspectos históricos da toxicologia e a sua evolução para a toxicologia moderna. Assim, pretendemos que consigam descrever esses aspectos históricos e identificar os principais eventos que dão origem à toxicologia moderna. Podemos dizer que o pai da toxicologia foi um cientista denominado Paracelsus. Paracelsus, que viveu no século XV e XVI, desenvolveu uma metodologia essencial para a experimentação na área da toxicologia que ainda hoje é fundamental na abordagem desta ciência. Assim, Paracelsus definiu uma relação direta entre a dose e o efeito. E esta relação direta permitiu criar na toxicologia a experimentação, a associação do efeito tóxico ou terapêutico à presença de um determinado composto e também conhecer a especificidade dos compostos. Na realidade, toda esta metodologia permitiu avanços fundamentais, quer por parte de Paracelsus, quer pelos cientistas que se lhe seguiram. Por exemplo, permitiu a introdução do mercúrio no tratamento da sífilis e também os banhos minerais como forma terapêutica. Permitiu também o desenvolvimento da toxicologia ocupacional, algo que o próprio Paracelsus motivou pelos seus próprios estudos. Na realidade, também se verificou, nessa altura, essa preocupação com a toxicidade associada a metais, como o mercúrio, e a exposição ao chumbo. Mais tarde, a toxicologia abordou outras questões, mais relacionadas com aspectos de prevenção de efeitos tóxicos, ou então da compreensão da toxicidade de alguns compostos que possam ser utilizados para assassinos. Temos o exemplo daquilo que está aqui descrito como a utilização do carvão ativado enquanto absorvente gastrointestinal para impedir a absorção de compostos. Na realidade, este carvão ativado surgiu no século XVIII e não foi mais do que a utilização de um conhecimento que provinha do século V a.C., que era a utilização da terra sagilata como adsorvente. No entanto, poderemos dizer que o aparecimento da toxicologia forense ocorreu no século XVIII e XIX por Orfila. Orfila introduziu a análise química sistemática nas autópsias para tentar provar o envenenamento, nomeadamente por arsénio. E esse foi um passo fundamental para a toxicologia forense, porque se passou a compreender que o estudo químico, no caso a autópsia, poderia provar uma situação que, neste caso, era de um assassino, uma questão jurídica. Mas também, neste período, surgiram investigadores que se associaram para o estudo da toxicidade de compostos como os hidrocarbonetos policíclicos, aromáticos, ou então os mecanismos de ação da toxicidade do monóxido de carbono. No entanto, em termos de eventos essenciais na toxicologia, poderemos descrever vários que foram fundamentais para a história da toxicologia moderna ou para o aparecimento daquilo que é a toxicologia do século XXI. Podemos referir que no final do século XIX tínhamos cerca de 10 mil compostos novos sintetizados. Hoje em dia temos mais de 100 mil compostos. Ao longo de todo este período, houve um conjunto de acontecimentos que levou a uma evolução do conhecimento sobre a ação dos compostos e os mecanismos pelos quais eles exerciam efeitos, mas também às metodologias que eram utilizadas para estudar a ação dos compostos. Por exemplo, não deixa de ser interessante que em 1912 surgiu pela primeira vez a experimentação animal para estudar os efeitos das vitaminas em termos biológicos. No entanto, será em 1920 que se passou a utilizar os derivados do arsénio no tratamento de doenças, nomeadamente na sífilis, mas também perceber os seus efeitos, quer agudos, quer crónicos,
porque na realidade o arsénio, como todos sabemos, é extremamente tóxico. Também poderemos referir a importância da primeira lei, lei seca, que está na origem de alguma regulamentação que se iniciou nos Estados Unidos para a utilização dos compostos tóxicos. No entanto, a FDA só surgiria como resultado de uma tragédia, que foi a tragédia das sulfonilamidas, que ocorreu em 1938. Também um outro evento fundamental na toxicologia foi aquele que decorreu da Segunda Guerra Mundial, no desenvolvimento quer de compostos com fins de utilização em guerra química, quer os compostos que daí adviram por utilização enquanto pesticidas, nomeadamente o DDT, herbicidas e organofosforados. Mais recentemente, não deixa de ser interessante e importante referir a tragédia da talidomida. A talidomida é um composto que exerceu efeito teratogénico grave em centenas e centenas de crianças e que introduziu a teratogenicidade como objetivo principal no estudo dos fármacos antes dos mesmos serem introduzidos no mercado. Hoje a toxicologia está associada a diversos organismos fundamentais, quer na sua regulamentação, quer também no desenvolvimento desta ciência. Organismos como a FDA são essenciais para a regulamentação da entrada dos medicamentos no mercado norte-americano, ou então a Agência Europeia de Medicamento, no caso da Europa. Também temos a Comissão Europeia, que faz imensa regulamentação a nível europeu, por exemplo, em termos ambientais, de exposição a compostos, ou a EPA, que o fará ao nível dos Estados Unidos. E temos sociedades como a Eurotox, uma sociedade europeia de toxicologistas, e a SOT, uma sociedade norte-americana de toxicologistas, que anualmente promovem congressos para a divulgação desta ciência e também para a promoção da colaboração entre os seus membros. Espero que esta unidade vos tenha aberto maior curiosidade sobre a toxicologia para que possam prosseguir o vosso curso. Obrigado pela vossa atenção.